Olá, Transformers! Aqui a mudança é leve como deve ser. Hoje eu vim contar um fato engraçado pra vocês, até curioso. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí que estão nos assistindo, mas eu acho que sim. Vou te contar, Marília. Sabia que eu já atendi muitos pacientes que me procuraram, endocrinologista, com queixas de gastro. E o paciente vinha, estou com gastrite, com refluxo, e ele precisava de um gastro, mas ele procurava o endocrinologista. Até que um dia eu perguntei, eu falei, não, eu entendo, vou tentar adiantar o que dá para adiantar, mas você precisa de um gastropatologista. O paciente falou, mas como assim, doutora, não é você que trata? Eu falei, não, o endócrino trata dos hormônios. Ah, mas é porque eu confundi, porque a gente não tem que fazer endoscopia? Então eu achava que era o endocrinologista que vê a endoscopia. Às vezes o nome confunde, né? Exatamente, eu achei Aí a muito gente veio aqui interessante. simplificar pra vocês. Mas será que gastro e endócrino não tem nada a ver, Débora? Eu acho que tem tudo a ver, que assim, são especialidades que estão totalmente relacionadas, inclusive temos muitos pacientes em comum. E qual é a grande relação entre essas duas especialidades? Mais de 50% das pessoas hoje em dia têm uma doença chamada obesidade. O que a gente precisa entender é que a obesidade ela é responsável por mais de outras 200 doenças, inclusive doenças do trato gastrointestinal, como o próprio refluxo, pode estar relacionado também com aquela famosa gordurinha no fígado, está relacionada com doenças mais graves como câncer de intestino e é responsável também por mudança de microbiota intestinal. E aí o paciente tem distensão, gases, diarreia, constipação, que é aquela prisão de ventre. Então tem muita relação aí entre as duas especialidades. Então, apesar de algumas pessoas confundirem endócrino com gastro, é uma especialidade totalmente relacionada, né? Exatamente. Então, tudo bem. Ideia. E só endócrino trata obesidade? De forma alguma, gente. Como a Marília já falou, mais de 50% da nossa população apresenta sobrepeso ou obesidade. E o paciente muitas vezes procura um especialista com uma queixa específica e ele sai da consulta com esse remédio para tratar a queixa, mas ele não entende de onde veio a queixa. Por exemplo, existem pacientes que têm refluxo por conta do sobrepeso, não é, Marília? Do sobrepeso e da obesidade? Com certeza. E aí não adianta dar aquele omeprazol e o paciente fica tomando o resto da vida omeprazol se ele não trata o que está por baixo disso, ou seja, ele está tratando lá a pontinha do iceberg, ele não está tratando o iceberg. A gente precisa realmente entrar fundo no que está provocando a doença daquele paciente, justamente para ele não precisar usar mais os remédios. Exatamente, é igual um paciente com febre procurar o pronto-socorro e tratar só com dipirona, não tratar a causa da febre. Se precisa do antibiótico, a gente tem que entrar com esse tratamento. Então, gente, é obrigação de todo médico, visto que mais de 50% da nossa população apresenta essa doença, todo médico que recebe um paciente, ele deve orientar o seu paciente que ele precisa perder peso e muitas vezes ele deve ele próprio fazer o tratamento e fazer o manejo. Se o médico não se sente à vontade de fazer o manejo, ele pode encaminhar, mas é muito importante, sempre com empatia, com educação e com muito respeito, acolher o paciente e explicar, olha, você tem o refluxo, mas provavelmente pode ser que a causa desse refluxo esteja no excesso de gordura abdominal. E aí é óbvio que a gente vai ajudar a tirar o paciente da crise, mas a gente tem que pensar em tratar ali a base, que é a obesidade. E lembrar que a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Exatamente. Então precisa de um acompanhamento contínuo com o médico de confiança. É isso mesmo. Então, se a gente tivesse entendimento sobre a obesidade, fica muito mais fácil a gente ter essa clareza de que é uma doença que precisa de tratamento. Então, vamos diminuir um pouquinho esse preconceito contra a obesidade e entender que mesmo todos os outros médicos de outras especialidades precisam tratar ou entender a obesidade como uma doença e como algo que o paciente precisa de empatia, aceitação, acolhimento e um tratamento digno, assim como qualquer outra doença. Exatamente. Né? E a gente aqui não é antirremédio, a gente prescreve medicação, inclusive para o tratamento da obesidade, mas a gente sabe que a grande conduta transformadora para esse paciente, inclusive depois que ele perde peso com o auxílio da medicação, é a mudança do estilo de vida. E é isso que a gente também tem em comum. A gente trabalha muito isso, que são as mudanças de hábito e auxiliar você nesse passo a passo. Exatamente. Eu costumo brincar com meus pacientes, Marília, que o tratamento da obesidade é como se fosse um tripé. Então, eu faço exatamente assim.
O que faz tratar? O que faz a gente perder peso? Como perder peso, né? Então a gente precisa de uma boa dieta, uma boa alimentação, uma boa atividade física e muitas vezes a gente precisa da medicação. E muitos pacientes, às vezes, optam por não querer usar a medicação para o resto da vida. Alguns pacientes precisam e tudo bem, desde que acompanhado pelo médico, mas alguns pacientes a gente retira. E dá para tirar a medicação? Dá, porque o tripézinho, ele fica de pé aqui nos dois pezinhos. Porém, você não vai tirar de uma hora para outra. Você vai tirar devagarzinho e vai fortalecer os seus dois pezinhos. Então, o paciente que também faz o caminho contrário, ele quer só usar a medicação, é como se ele estivesse fazendo 1/3 do tratamento. E o restante? Quem vai manter esse tratamento? E se ele só faz realmente um pezinho, normalmente não sustenta tão bem. Não sustenta e às vezes nem tem o resultado que ele esperava, né? Exatamente. Então é isso que a gente vai fazer com vocês aqui nesse canal. Te ensinar a fortalecer os pezinhos e entender que não é fazer dieta. Exatamente. É ter uma vida saudável. Você vai se transformar. É pra sempre. Exatamente. Não é temporário. E lembrando que por obesidade ser uma doença crônica, ter um componente genético também é importante. Muitas vezes as recaídas, as recidivas podem acontecer e tá tudo bem. Então uma vez a gente tira a medicação, de repente acontece um evento muito importante na sua vida, uma mudança, a morte de um parente, algo que muda mesmo a sua dinâmica e a sua rotina, o nascimento de uma criança. Então tudo bem se naquele momento específico você voltar a usar o remédio. O importante é você ter consciência de como é o curso da doença. Exatamente. E sempre buscar o acompanhamento adequado. Porque muitos pacientes também tentam fazer por conta própria, justamente por ter muito preconceito ainda nessa área, às vezes até pela parte do sistema de saúde, né? Às vezes alguns profissionais de saúde ainda julgam muito e falam que é só comer melhor e fazer atividade física. A gente tem que entender o que envolve tudo isso, né? Então o paciente acaba tentando fazer sozinho. Sabia que até 80% dos pacientes que tentam emagrecer por conta própria acabam não conseguindo? Pois é uma percentagem muito grande. Então, venha junto, fique com alguém de sua confiança, procure uma rede de apoio. E a rede de apoio não é só o médico, tá? A rede de apoio também é em casa, porque a ambiência importa, né? O ambiente obesogênico, ele contribui para que você falhe no tratamento. Exatamente, é o famoso ditado, diga com quem tu andas e te direi quem tu és. E aqui é bem forte esse ditado. Então, se você tá nesse processo de mudança, você quer começar a sua mudança através do exercício físico, realmente comece a se relacionar com pessoas que praticam exercício físico, se matricule na academia, mas realmente faça amizade dentro da academia. Se você escolheu por dar uma caminhada, se junte a alguém que já caminha para essa pessoa te incentivar. Se você gosta de praticar exercício físico, então entre num grupo de tênis, às vezes beach tênis, porque realmente essa ambiência envolvendo aquela mudança que você quer colocar na sua vida importa e muito. Com certeza, faz toda a diferença. Envolva a sua família no processo. Nada daquilo, gente. Ai, fulano tá de dieta, só ele tem que comer tal coisa. De forma alguma, vida saudável todo mundo tem que ter. Então leva isso pro seu ambiente, leva isso pra sua família, pro seu dia a dia. Vai ficar muito mais fácil e você consegue levar isso pro resto da vida. Isso é uma prova de amor, porque quem tem obesidade tem uma doença e realmente que provoca outras doenças muito mais graves, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, infarto, AVC, enfim, tem relacionado com muitos tumores, né? Sim, tumores exatamente. de mama, câncer, tireoide. Então, é uma prova de amor. Se seu familiar, se o seu amigo tá precisando daquele momento, daquela força para iniciar qualquer mudança na vida dele, seja atividade física, seja uma alimentação saudável, seja uma melhora do sono, seja uma melhora do relacionamento, dê essa prova de amor para ele e ajude ele nesse caminho. Exatamente. Não seja aquele amigo jogador que fale, ai, fulano, não, come, para de ser chato, que coisa chata, vem, come isso, bebe aquilo. Não seja essa pessoa. Exatamente. Seja legal, que apoie, falar que bacana, parabéns pela sua decisão. Se a pessoa tá num bar e resolveu não consumir a bebida alcoólica, respeite isso, não insista. Exatamente, é assim que a gente vai viver mais e melhor. E saiba que isso é uma prova de amor. É isso. E vem com a gente, porque aqui a gente vai te trazer muita informação de qualidade, com muito acolhimento, com muita empatia e provar pra você que tem como ter uma vida saudável, leve Isso. e transformadora.